Olá, tudo bem? Espero que tudo bem. Estamos de volta com mais uma aula sobre o romance, ou romantismo, a segunda geração romântica. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o romance urbano. Na aula passada, a gente falou sobre o romance regionalista e hoje a gente vai ver o romance urbano, suas características e suas diferenças e semelhanças com o regionalismo. Então, com suas histórias de amor, os romances românticos criam um público leitor ávido e fiel. Em meio a encontros e desencontros dos protagonistas, os leitores são incorporados ao texto e se divertem com um retrato animado de seus valores e costumes. Veremos agora como o romance urbano saiu das páginas dos jornais para povoar a imaginação da corte brasileira no início do século XXI. Início do século XIX. Então, o romance urbano era um retrato da vida na corte. A década de 1830 trouxe para os moradores da capital do Império uma nova forma de entretenimento, a leitura dos romances estrangeiros, principalmente franceses, trazidos e publicados em jornais brasileiros na forma de folhetim. Os romances marcados por lances melodramáticos e finais felizes faziam gosto dos jovens na corte. Escritores brasileiros, entusiasmados pelo sucesso dos folhetins franceses, aventuraram-se na criação de romances e em 1843 surge o primeiro romance brasileiro, O Filho do Pescador, de Teixeira e Souza. Mas foi com Joaquim Manoel de Macedo e José de Alencar que os folhetins alcançaram grande sucesso. Preservando características estruturais dos folhetins estrangeiros, esses escritores, ao falarem de amores idealizados, introduzem elementos nacionais, como a vida na corte e os costumes burgueses. Estava definido entre nós o perfil do romance urbano ou de costumes. Então, nós vimos que no romance regional, nós tínhamos como principal aspecto o retrato do patriarcado e dos costumes coloniais vigentes ainda nessa época em algumas regiões. Em contrapartida, o romance urbano traz um retrato da vida na corte, vai falar sobre os costumes burgueses e falar sobre a vida urbana. O romance urbano ou de costumes tem como característica a preocupação em ilustrar as paixões, os interesses e o comportamento de uma classe social específica em uma determinada época. A estrutura típica desse romance apresenta um herói e uma heroína, que se apaixonam um pelo outro e precisam superar os obstáculos para viverem felizes para sempre. E qual é o projeto literário do romance urbano? A apresentação dos costumes da elite brasileira definiu o projeto literário do romance urbano. As dezenas de títulos escritos por Joaquim Manoel de Macedo e José de Alencar adotarão o mesmo pano de fundo, o Rio de Janeiro, que era a capital do Império, para as histórias de amor que farão o deleite das moças da corte. E quem são os agentes do discurso? Como vimos nas aulas anteriores, as condições de produção da literatura romântica inovam em relação ao que se via acontecer até fim do século XVII. A profissionalização dos escritores estimula a criação literária, porque como eles dependem da venda dos seus textos, eles passam a escrever mais. A circulação inicial dos romances ocorre nas páginas de periódicos, além de noticiar os principais acontecimentos. Os jornais publicam também folhetins estrangeiros trazidos da Europa, dando início à formação de um novo tipo de leitor. Alguém que aprecia as histórias folhetinescas e compra o jornal para poder acompanhá-las. O folhetim, que surge na França para aumentar a venda dos periódicos, já chega ao Brasil fazendo sucesso e abrindo caminho para que, aos poucos, escritores como Joaquim Manoel de Macedo, José de Alencar, Manuel Antônio de Almeida, entre outros, passem a criar histórias brasileiras que substituam as estrangeiras no gosto dos leitores. E como é o público? Como a gente falou nas outras aulas, devido às elevadas taxas de analfabetismo da população brasileira, o número de leitores da primeira metade do final do século XIX não era grande.
O censo de 1872 estima que somente 18,6% da população livre e 15% dos escravos sabiam ler e escrever. Como nessa época o Brasil tinha quase 10 milhões de habitantes, o universo dos possíveis leitores entre brancos e escravos não chegava a 4 milhões de pessoas. Não é de se admirar, portanto, que os leitores dos folhetins românticos fossem membros da elite, profissionais liberais da corte ou das províncias, moços e moças que desejavam seguir o exemplo das cortes europeias, onde a leitura ocupava papel de destaque no cenário social. A leitura semanal passou a fazer parte do cotidiano das famílias burguesas. Um dos motivos para a leitura familiar naquela época era que a maioria das mulheres não eram alfabetizadas. Mantidas durante muito tempo sob o controle estrito dos pais e maridos, as mulheres ganham importância significativa nos romances românticos. É geralmente a elas que o autor se dirige, com quem ele dialoga e a quem pretende comover com as histórias que conta. Os escritores românticos, porém, sabiam que precisavam ampliar esse universo de leituras e trabalhavam para isso quando, nas narrativas que escreviam, apresentavam personagens lendo romances. O José de Alencar, por exemplo, apresenta todas as suas protagonistas, mulheres, como leitoras. Essa era uma interessante estratégia de fazer a propaganda da leitura como uma prática feminina digna das heroínas mais admiráveis. O romance urbano cumpria, assim, duas funções complementares. Dava representação literária à elite brasileira, por meio de personagens criadas à sua imagem e semelhança, e contribuía para a divulgação de valores de uma sociedade em formação. Identidade e democratização cultural. O romance urbano, por meio das divulgações de perfis, espaços e comportamentos reconhecidos, também investe na construção de uma identidade nacional. A consolidação dessa identidade é componente fundamental do seu projeto literário, e ocorre todas as vezes que um leitor se reconhece nas cenas que lê, porque os comportamentos das personagens se mostram familiares. Se os brasileiros dos romances agiam socialmente de um modo semelhante ao desse leitor, então ele também era um brasileiro legítimo. Com uma estrutura mais simples e sem lançar mão de referências culturais sofisticadas, histórias, artísticas e mitológicas, o romance romântico, urbano, contribuiu para a democratização da leitura, ampliando seu alcance. A linguagem do romance urbano, a sedução do leitor. A linguagem do romance romântico urbano é acessível, porém, um aspecto merece atenção. É frequente o narrador estabelecer diálogo com um leitor específico, que pode ser um amigo ou um parente. Essa interlocução faz com que a história contada ganhe um aspecto de uma confidência trocada entre duas pessoas íntimas. Observe na página 306 um fragmento que retrata isso. A interlocução entre o narrador e a prima dá ao leitor a impressão de estar ouvindo uma conversa particular entre dois primos próximos, em que um deles conta o que fez para se aproximar de uma moça por quem se apaixonou. Essa estratégia narrativa torna mais simples a tarefa do romance de costumes, discutir comportamentos e fazer a propaganda de alguns valores morais. Os agentes do discurso. No Brasil do Segundo Império, os poetas eram em sua maioria jovens estudantes, que longe da casa paterna viviam em repúblicas. Muitos deles rumavam para São Paulo, onde iam cursar faculdade de Direito no Largo de São Francisco. Havia muito pouco o que fazer na cidade, e o isolamento cultural em que eles viviam definia a condição de produção marcada por uma característica mais cosmopolita. Em lugar de se ocuparem com os problemas nacionais, poetas como Álvares de Azevedo dedicavam suas horas lendo mestres românticos europeus. Isso fazia com que produzissem uma poesia mais introspectiva, de caráter menos nacional. A circulação dos textos também era influenciada pelo contexto em que viviam. Como havia poucas oportunidades de interação social, os salões tornavam-se os espaços mais frequentes para a divulgação da produção poética do período. Os declamadores apresentavam versos de sua autoria, previamente compostos, ou declamavam quadrilhas populares. Essa prática associava a poesia a uma forma de divertimento popular, o que contribuía para a sua divulgação.
a poesia da segunda geração e o público. O convívio estreito no espaço acadêmico estimulava a troca de textos e fazia com que os autores fossem leitores uns dos outros, realimentando o interesse por temas associados à expressão de sentimentos individuais, a solidão e as visões idealizadas da infância e do amor. Nas pequenas sociedades estudantis que se formavam, a vida boêmia facilitava a aceitação, sem juízo moral, dos textos de seus membros. A leitura e a discussão dessa produção literária fornecia aos poetas um público de perfil intelectualmente respeitável, diferente daquele para o qual recitavam nos salões burgueses. Eram todos leitores dos versos arrebatados de Byron, Shelley e Alfred Musset. Reconheciam, portanto, o interesse que os temas associados ao amor e à morte tinham para seus companheiros. Locos horrendos, a natureza tempestuosa. O cenário preferido pelos poetas ultrarromânticos é tempestuoso e soturno. As forças incontroláveis da natureza, raios, chuvas e ventos, simbolizam, de certo modo, os sentimentos violentos que precisam ganhar expressão literária. Essa natureza compõe uma espécie de lugar horrendo, ou locus horrendus em latim, que acolhe o poeta por refletir simbolicamente seu sofrimento individual. Somente no contexto do sonho, a natureza será representada em tons mais positivos, assumindo uma feição paradisíaca, espaço das fantasias irreais. Ela funcionará como um contraponto aos cenários mais frequentes em que a escuridão, os lugares ermos, os cemitérios e as praias abandonadas servem de refúgio para os sofredores desesperados. O mal do século e a sedução da morte. A ideia de morrer para o ultrarromântico tem sentido positivo, porque garante o término da agonia de viver. É no contexto das desilusões e da maneira pessimista de encarar a própria existência que a morte surge como solução. Aqui nós temos um trecho do Freire Junqueira, do Manuel Bandeira, que fala sobre a morte. Vou ler um trechinho para você. Morte, hora do delírio, pensamento gential de paz eterna. Amiga morte, vem, tu és o termo, de dous fantasmas que a existência forma, dessa alma vã e desse corpo enfermo. Pensamento gentil de paz eterna. Amiga morte, vem, tu és o nada, tu és a ausência das moções da vida, do prazer que nos custa a dor passada. Pensamento gentil de paz eterna. Amiga morte, vem, tu és apenas a visão mais real das que nos cercam, que nos extingue as visões terrenas. Nunca temi tua destra, não vou o vulgo profano. Nunca pensei em teu braço, brande um punhal sobre o humano. Nunca julguei-te meus sonhos, um esqueleto mirrado. Nunca dei-te para voares, terrível ginete alado. Nunca te dei uma foice, dura, fina, recurvada. Nunca chamei-te inimiga, ímpia, cruel ou culpada. Amei-te sempre, pertencente quero, para sempre também, amiga morte. Quero o chão, quero a terra, esse elemento que não sente dos vaivéns da sorte, para a tua hecatombe de um segundo. Não falta alguém? Preenche-a comigo. Leva-me à região da paz horrenda. Leva-me ao nada, leva-me contigo. Os versos de Junqueira Freire revelam as razões românticas para o culto da morte. Ela é amiga, acaba com o corpo doente e com a alma inútil, dá paz a quem vive em agonia. Promessa de descanso eterno, refúgio para as dores da vida, a morte aparece nos poemas ultrarromânticos, diretamente ligada ao amor não correspondido, fonte de sofrimento insuportável. O binômio amor-morte é traduzido muitas vezes pela oposição entre o desejo de amar e o desejo de morrer. É também a morte que faz cessar outra fonte de grande aflição para o ultrarromântico, os impulsos sexuais. Adeptos da total idealização amorosa, esses poetas não podem negar a força dos desejos, mas os associam a um sentimento de culpa e destruição. Por esses motivos, seus poemas apresentam a possibilidade da realização amorosa vinculado com textos irreais somente, sejam eles o sonho ou a morte. O fascínio pela morte, pela escuridão e pela doença faz com que muitos dos jovens escritores buscassem meios de fugir da realidade e conquistar o mundo dos sonhos. Drogas como ópio e haxixe eram muito consumidas.